O FUST, Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações, é abastecido com 1% do faturamento das operadoras do setor. Ele foi criado para, entre outras coisas, financiar serviços para a população de baixa renda. A implantação da banda larga em escolas públicas, por exemplo. Os recursos do FUST só podem ser aplicados nas finalidades previstas na sua criação. Aliás, essa é a característica de todos os fundos. O Fundo de Marinha Mercante, com quase 9 bilhões de reais. O ministro Tarcísio, da Infraestrutura, precisa de 100 milhões de reais para duplicar uma estrada, para atender uma necessidade urgente de um problema dentro do seu ministério. E não pode contar com esses recursos, os recursos estão aí parados há longos e longos anos. Alegando que o dinheiro fica amarrado, o governo encaminhou uma proposta que acaba com todos os fundos não previstos na Constituição Federal, nas Constituições estaduais e nas leis orgânicas municipais. Na esfera da União, hoje são 248, nos quais estão estocados 220 bilhões de reais. Se os fundos forem extintos, o dinheiro acumulado vai para a conta única do Tesouro Nacional, estadual ou municipal. Os recursos serão usados para abatimento da dívida pública. No Orçamento Federal de 2020, o gasto previsto com a dívida passa de 917 bilhões de reais, montante que poderá ser reduzido com a liberação do dinheiro retido nos fundos. O relator acrescentou destinações. Combate à pobreza, que é fundamental na situação que nós estamos vivendo hoje, com muitos brasileiros abaixo da linha da pobreza, 15 milhões de brasileiros, outros com a renda muito pequena, em torno de R$ 413 por mês para 104 milhões de brasileiros, e depois para investimentos em rodovias, em ferrovias, interiorização do gás e principalmente para a revitalização da bacia do Rio São Francisco, que é uma das minhas lutas aqui no Senado Federal. Temos que revitalizar o Rio São Francisco para garantir água para os estados receptores das águas do Rio São Francisco. Os fundos poderão ser recriados, mas somente por lei complementar, aprovada pelo Congresso, Assembleias Legislativas ou câmaras municipais, conforme o caso. O prazo para a recriação é o fim do ano seguinte ao da promulgação da emenda constitucional que acaba com os fundos. Os fundos previstos na Constituição Federal, ou nas estaduais, ou em leis orgânicas municipais estão preservados, assim como o FAT, Fundo de Amparo ao Trabalhador, que não está previsto na Constituição, mas tem finalidade prevista na Carta Magna. O FAT, FNO, FCO, FNE do Nordeste, Fundeb, Fundo Nacional de Saúde, FPE, FPM, enfim, todos esses fundos constitucionais são resguardados nessa proposta de emenda constitucional.